bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Nesse pique, nesse clima, está entrando no ar, pela primeira vez, o Bom Dia Esportes. Aqui tem informação, tem opinião, tem curiosidades. Tudo aquilo que você gosta de saber. Quinta rodada do Brasileirão, pegou fogo. Clássico no Sul, clássico em São Paulo. Depoimentos polêmicos. E hoje vamos conhecer os 23 jogadores que estarão vestindo a camisa amarela na Copa do Mundo 2018. Tem a convocação de Tite logo mais às 14 horas. Muito bom dia, grande abraço a você que é apaixonado por esportes assim como nós. Está no ar o novo programa da Rádio Futebol Clube, o Bom Dia Esportes, num horário muito legal, 11 da manhã, de segunda a sexta, vai ser sempre assim, para você continuar a ser um ouvinte muito bem informado. Obrigado a você que acompanha, curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, a cada dia que passa aumenta o número de seguidores e nós ficamos muito felizes com isso. E nesse programa inaugural comigo, o comentarista Fábio Salgueiro. Bom dia, Fabinho, tudo bem? Bom dia, Lima. Um abraço a você, tudo certo. Uma ótima semana para nós, para o amigo apaixonado por esportes. A semana promete bastante, assim como foi o final de semana, né, Lima? Ah, sem dúvida. Gostou do novo horário, Fábio Salgueiro? Gostei. Acho que é legal. Chega perto do almoço, é um horário que o pessoal gosta bastante. A gente pega as informações do dia, você já dá um flashzinho de manhã normal, agora a gente encorpa mais o programa. Achei legal, achei uma boa mudança na programação da Rádio Futebol Clube. Muito bem, então vamos começar com... Não podia ser diferente, né? Grenal. O jogo em si foi um jogo até morno, né? O Inter só querendo se defender, o Grêmio atacando e tal, mas sem criar grandes oportunidades. Teve um pênalti, na minha opinião, na opinião do Zé Boquinha também. Não sei se você concorda, se você viu um lance. Um pênalti sobre o Cortez no primeiro tempo. Você acompanhou esse lance, Salgueiro? Acompanhei sim. Para mim foi pênalti. O Grêmio reclama de 3 lances. O da mão na bola eu não achei. Os outros 2 eu daria pênalti também. No do segundo tempo, no camisa 10 do Grêmio, o Luan, para mim também foi pênalti, Lima. Eu vi pênalti nesses 2 lances e aí, modéstia à parte, né, a gente fica pensando o seguinte, né, Lima? O Wilton Pereira, como que ele em 3 lances, ele consegue, nos 3 lances, não ver pênalti? O do Cortez, para mim, foi muito assintoso. O Grêmio tem todo o direito de reclamar. Mas quando a gente anunciou a arbitragem aqui, né? Eu e o Zé Boquinha, a gente já falou, esse cara não vai dar conta de um Grenal. Tudo bem, eu acho até que na parte disciplinar ele levou bem o jogo, né? Tirando o final lá, que o D'Alessandro invadiu o campo, aquela coisa chata que o D'Alessandro tem, né? Um grande jogador, mas como gosta de uma confusão. Mas assim, a coisa não descambou, não teve violência, mas ele errou nesses lances capitais. Agora, o que mais chamou a atenção, Salgueiro, foi a declaração do Renato Gaúcho depois do jogo. Ouça o que o Renato falou sobre o time do Internacional. Posso falar que foi um time grande de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Porque da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito. É a maneira deles jogarem, a gente respeita, não é problema meu, mas joga como um time pequeno. A verdade é essa. Joga como um time pequeno. Se alguém me falar que o Internacional joga como um time grande, bom, aí ele tem que pensar um pouquinho que se ele está na profissão certa. E aí, do outro lado, o Odair Hellmann valorizou esse ponto conquistado no Grenal.
com todas as situações envolvidas nesse clássico, eu acho que um ponto fora de casa hoje, em todas essas circunstâncias, nesse clássico Grenal, é um ponto importante, tira 2 deles, a gente soma 1, e só lembrar que nos últimos 2 Grenais, foi uma vitória nossa, um empate fora de casa, então eu acho que a gente precisa continuar nesse caminho, nessa situação. Bom, de um lado o Renato chamando o Inter de time de segunda divisão e do outro o Odair dizendo, olha, um ponto é bom e só lembrar que nos últimos 2 Grenais ganhamos um e empatamos outro na casa deles. Você já imaginou a partida de volta no segundo turno, lá no Beira-Rio, o Renato sendo recebido com um tapete vermelho, flores, Fábio Salgueiro? Vai ser complicado, né, Lima? Na verdade, eu entendo o sentimento do Renato e entendo o sentimento do Odair Helma também, né? Porque, assim, o Grêmio tinha certeza ou tinha convicção da vitória, jogava em casa, é um time muito melhor que o Internacional, realmente é muito superior, o Grêmio é o time da moda, está jogando muito. Então, e eles tiveram volume de jogo, jogaram basicamente o tempo todo no campo do Inter, e por outro lado o Internacional conseguiu segurar o empate. Então o Internacional saiu com sabor de vitória do jogo e o Grêmio saiu com sabor de derrota, apesar do pontinho somado. Eu acho que o Renato, que é um baita personagem, eu sou fãzaço dele, eu acho que ele perdeu a mão um pouquinho ou tropeçou nas palavras. Ele não precisava pegar tão pesado da forma que ele pegou. A gente sabe que lá existe uma polarização entre vermelho e azul, azul e vermelho. Então ele meio que jogou para a torcida também, e ele estava com esse sentimento mesmo de revolta, porque não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Inter. O juiz, para mim, falou em 2 lances de pênaltis claros para o Grêmio não marcado, enfim. O Renato carregou isso para a entrevista coletiva. É muito ruim isso. Agora, por outro lado, o jogo em si, o Internacional, como o Renato falou, tem todo o direito de se fechar, de valorizar realmente a marcação, até porque o Internacional, apesar de toda a rivalidade, apesar de todo o peso da camisa, ele admitiu conscientemente a sua inferioridade técnica para o rival. E aí ele se segurou e fez jus ao ponto somado. É lógico que o Grêmio foi melhor, o Grêmio teve mais volume de jogo, teve mais intensidade, mas aí entra aquela coisa de você saber matar o jogo, né? Você saber fazer o resultado, e aí o Grêmio falhou. O jogo foi complicado, foi pegado, foi bastante polêmico, teve torcedor agredido que jogou o sinalizador no campo, enfim. O clima vai estar quente no jogo da volta. E a gente vai falar muito do Corinthians e Palmeiras também, e aí a postura do Roger foi diferente do Renato. Ele não quis alimentar nenhuma briga para a sequência do campeonato no jogo da volta no Allianz, que eu até elogiei ele ontem também. Mas, enfim, o Grenal foi muito legal, Lima, foi muito legal, faltou gols, infelizmente. Eu só acho que o Renato poderia só tomar um cuidado. Ele podia dizer, olha, nesse jogo, nesse momento, o Internacional, que é um time grande, adotou uma postura de time pequeno e tal. Podia ter dado uma aliviada, né? Porque é claro que hoje é fácil para o Renato fazer isso, porque ele tem um elenco superior ao do Internacional. Agora, talvez o Renato, na mesma situação do Odair Helman, tivesse feito a mesma coisa, né? Colocado o time ali na defesa, né? Segurando tal, para não perder para o principal rival. Então, o futebol é aquela chamada roda gigante, né? Ela vai girando, ó. Um dia você começa aqui embaixo, aí ela vai girando, você chega lá em cima, que é onde está o Renato hoje, só que aí a roda começa a girar de novo, e aí numa outra oportunidade você pode estar lá embaixo. Então, nunca é bom humilhar o adversário. Eu acho que aí o Renato pegou um pouco pesado. Claro que o torcedor do Grêmio adorou, né? Hoje, lá no Sul, eles costumam dizer o seguinte, essa coisa da gozação, né? Essa zoeira que a gente fala aqui em São Paulo, lá no Sul eles falam tocar flauta. Então, o torcedor do Grêmio deve estar tocando flauta para o do Inter por causa dessa declaração do Renato. Mas isso aí, em tempos de violência, né? Que às vezes também nem precisa fazer muita coisa para os caras se agredirem, se ainda coloca uma pimenta dessa, eu acho que eu sou fã do Renato, acho ele um personagem, além de ser um grande técnico, mas ele podia ter dado uma maneiradinha, né? Uma palavra só que ele colocasse, olha, nesse momento, nesse jogo, adotou uma postura, tá tudo bem, mas não dizer que, foi um time de primeira divisão contra um time de segunda. Aí acho que ele pegou pesado demais o Salgueiro. Não, é verdade, foi isso mesmo, Lima. Preciso teu comentário assim embaixo, é isso. É aquela questão que a arquibancada é uma coisa, o respeito profissional é outra, né?
Então, e eu sou um cara que também eu combato demais essa coisa do discurso politicamente correto. Eu não gosto, acho que faz parte. Não vi tremenda polêmica, por exemplo, no lance do Romero ontem, quando ele equilibrou a bola na cabeça. Quer dizer, pô, você não quer isso? Vai lá e faz igual, vence o jogo, sabe? Tem muito mimimi. Só que eu acho que o Renato se perdeu um pouco nas palavras, um pouco tropeçou. Como ele tropeçou no passado, quando ele falou, o Corinthians vai despencar, e depois ele veio pedir desculpas. O Renato estava no calor do jogo. Tenho certeza que hoje ele falaria, com certeza, algo diferente. Mas faz parte do pós-jogo, um jogo muito pegado. A gente sabe a rivalidade que é ainda mais assintosa no sul do país, ali realmente metade vermelha, metade azul, então a gente tenta ponderar isso também, mas é lógico que houve o excesso. Bom, antes de falarmos dos jogos de ontem, vamos dar uma passadinha na rodada como um todo, né, do Campeonato Brasileiro. Teve esse Grenal no sábado, que a gente transmitiu aqui na Rádio Futebol Clube 0-0. Aí ontem, Cruzeiro 2, Sport 0, Chapecoense 3, líder Flamengo 2. Flamengo poupou jogadores e se deu mal. Bahia 2, São Paulo 2, com um golaço do Shailon praticamente na última bola do jogo. Vasco 2, Vitória 3. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 2. Olha o Galo aí também dividindo a liderança com Flamengo e Corinthians. Corinthians 1, Palmeiras 0. Santos 3, Paraná 1. Hoje, 2 jogos vão finalizar esta rodada. Ceará e América no Castelão. O América Mineiro, evidentemente, o único que está no Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense, clássico carioca no Engenhão. Os 2 jogos às 20 horas. Classificação, os 6 primeiros. Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro com 10. Só que pelos critérios de desempate, o Flamengo é o primeiro, o Corinthians o segundo, o Galo é o terceiro. O Grêmio e o Palmeiras têm 8, o Grêmio é o quarto, o Palmeiras é o quinto. O Vasco está em sétimo com 7, mas ele perderá essa condição, qualquer que seja o resultado de Botafogo e Fluminense. Ou o Botafogo, se der empate, o Fluminense será, se o Fluminense ganhar ou empatar, se o Fluminense ganhar, ele até passa, ele encosta, ele chega a 10 pontos, ele vai encostar lá na turma da liderança. Se ele empatar, ele chega a 8 e também passa o Vasco. E se o Botafogo ganhar, também ele passa o Vasco. Então, o Vasco não continuará nessa 6ª colocação. Os 4 últimos, olha aí, hein? Bavi, hein? Bahia, Vitória, Ceará e Paraná. Olha a dupla Bavi na zona do rebaixamento, Salgueiro. É verdade, a dupla, e você vê, né, o Bahia que está muito bem na Copa do Brasil, praticamente, para mim, pelo menos, já classificou para as quartas de final, depois da vitória que ele teve sobre o Vasco, fez um belo jogo com o São Paulo ontem, infelizmente acabou sendo surpreendido com aquele gol do Shailon no final do jogo, ali em cima da hora, mas eu acho que dentro das 4 linhas o Bahia ainda está mostrando um futebol e pode se recuperar. Já o Vitória está um time bem enfraquecido, Limar, bem enfraquecido mesmo. Agora vale só ressaltar aí, é muito ruim quando você tem jogos atrasados, né? O Vasco provavelmente caia, né, dessa posição, mas ele tem um jogo a menos, né? E esse jogo só depois da Copa do Mundo, né, Limar? Ah, com certeza, com certeza. Só depois da Copa do Mundo. Tem um jogo, Santos e Vasco. Aliás, é o seguinte, a Copa vai acabar no dia 15 e o jogo é dia 16. Né? Tomara que seja um jogo de festa, assim, né, Salgueiro? Ó, Brasil campeão do mundo no domingo e na segunda-feira, Santos e Vasco da Gama no Pacaembu. O que você acha disso? Seria lindo. Ah, seria maravilhoso, seria uma festa, né? O Pacaembu todinho pintado de verde e amarelo, tal, ex-campeão. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora ontem, né? Ontem nós tivemos o clássico entre Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians, né? E o clássico a gente pode resumir da seguinte forma, começando com as palavras do Rodriguinho. A jogada do gol foi uma jogada muito bem trabalhada, né? Começou com um lance individual do Pedrinho, ultrapassagens, coisas que a gente trabalha muito, área cheia, a bola acabou sobrando no meu pé ali, então de primeira consegui finalizar bem e feliz porque coletivamente foi muito forte a equipe. Cortou, já serviu o Pedrinho lá pelo lado direito, agora com velocidade do jeito que ele gosta. Cortou primeiro, segundo, belo lance do Pedrinho. Lá vem ele, Romero fecha, ele abriu na esquerda com o Jadson, dominou, trouxe para o pé direito, abriu para Michael vai para o fundo, cruzou, desvio, é gol!
Corinthians! Rodriguinho mexe no placar num contra-ataque espetacular, puxado pelo Pedrinho, aí brilhou toda a categoria do menino, fez uma finta no meio de dois palmeirenses, a bola chegou no Jadson, do Jadson para o Maicon, do Maicon para Rodriguinho, que chegou na segunda trave, batendo firme, de pé esquerdo, para estufar as redes do Verdão. Aos 37 do primeiro tempo, sempre ele contra o Palmeiras, hein? Rodriguinho, Corinthians 1, Palmeiras 0, Maurício Rossi. E tudo começou com o garoto Pedrinho, Salgueiro. É verdade, ele não vinha fazendo um bom jogo até então, até essa jogada individual. O Corinthians estava sendo realmente dominado pelo Palmeiras nos primeiros 30, 35 minutos, depois dessa jogada individual e, coincidentemente, depois do Thiago Santos perder aquele gol, né? Infelizmente, para o Palmeiras, a bola caiu no pé do cara que não poderia cair, né? Porque aquilo ali estava fácil de fazer o gol, era só dar um toquezinho, a bola foi na trave, e daí no contra-ataque, o Pedrinho fez uma jogada ali, do único jogador do Corinthians que poderia fazer uma jogada individual daquela forma. E a gente sabe que o Jadson e o Rodriguinho têm também esse talento, mas o Pedrinho ele tem aquela coisa do improviso, daquele futebol irreverente, de moleque, por isso que a gente brigava no ar aqui, entre aspas, né, pedindo a escalação dele, principalmente a sequência de jogos, né? E realmente ele deu uma sequência na jogada maravilhosa e plasticamente a jogada do gol do Corinthians foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. E eu acompanhando a tua narração no final de semana, você, em determinado momento, você falou que o Corinthians vai sentir muita falta do Maicon. Vai sentir muita falta, Lima. Muito. Ele está jogando muita bola e ele é um jogador que não só marca como ele compõe defensivamente a defesa, ele tem uma boa saída de bola, mas ele é um jogador diferente. Ele é um jogador que tem uma visão de jogo diferente daqueles caras que sabem chegar lá na frente, como o Paulinho tinha, como o Elias nos bons momentos tinha. Então ontem, quando o Pedrinho fez a jogada e ele passou para o Jadson, o Maicon teve aquela coisa de cair para o lado esquerdo e invadir, chegando como um homem surpresa para poder cruzar e o Rodriguinho fazer o gol. Foi uma bela jogada no primeiro gol, no único gol, na verdade, da partida do Corinthians. E o Pedrinho ainda deu um chapéu e depois no segundo tempo quase marcou um gol que, se não fosse o excelente goleiro Jailson, ali era para consagrar de vez, não é, Salgueiro? E você viu como são as coisas no futebol, né, Lima? E não só no futebol, em qualquer profissão, em qualquer setor da nossa vida profissional, né? O Pedrinho não vinha bem, ele vinha realmente um pouco tímido no jogo, a gente sabe do potencial dele, mas assim que ele fez aquela jogada, o Corinthians fez 1-0, ele ganhou tamanha confiança que ele deu um chapéu no Diogo Barbosa, de um lance maravilhoso, e a gente sabe valorizar esse lance quando se trata de um derby, né, Lima? Não é um jogo qualquer. Então, para o menino fazer aquilo daquela forma que ele fez, realmente com a naturalidade de um jogador que é especial e vai crescer muito, e agora, cá entre nós, né? Não dá mais para o Carille mexer no menino. Com certeza ele tem que ser mantido como titular. Agora, a consagração viria com um gol, né? Aquela defesa do Jailson foi espetacular, né? Que mostra... Na verdade faltou, né? Agora, impressionante, né, Lima? Ontem passou batido, mas ontem foi a primeira derrota do Jailson em campeonatos brasileiros, né? É verdade, rapaz, tem razão, não tinha me atentado, porque ele havia perdido outros jogos, mas não pelo Brasileirão, é verdade, ele estava invicto. Copa do Brasil, Paulistão, agora, pro Brasileirão, ele vinha invicto desde que ele apareceu no gol do Palmeiras, era uma invencibilidade, assim, uma coisa de louco, né? Surreal você imaginar, e ontem ele acabou amargando sua primeira derrota, mas assim... O Palmeiras perdeu, ele foi vazado uma vez no gol do Rodriguinho, que foi uma jogada maravilhosa, mas e os outros lances que ele apareceu muito bem? Ele tem uma elasticidade, um posicionamento, realmente, olha, o Palmeiras acerta mais uma vez com um belo goleiro, viu? O Jailson é um goleiraço. Ele teve esse lance do Pedrinho, teve uma outra do Pedrinho, que o Maicon veio pela esquerda, rolou, o Pedrinho chegou chapando a bola da marca do pênalti, ele pegou... teve uma outra que ele dividiu com o Rodriguinho, ali não foi tão difícil,
mas ele é um goleiro espetacular, né? Realmente um goleiro fantástico. Vamos ouvir o que disseram os dois técnicos, né, para o Salgueiro. Você quer falar alguma coisa antes dos técnicos, Salgueiro? Pode falar. Só lembrar o seguinte, em coisas do futebol, né? Ainda bem que a torcida entendeu e não pega mais no pé. E ele fez tudo isso com a mãe dele assistindo no estádio do lado da torcida do Corinthians, que era corintiana assumida. Impressionante. Só que aí depois, né, os caras foram lá para apedrejar, para jogar coisa no ônibus do Palmeiras, que é dose, né? Não tem jeito. Isso aí eu já joguei a toalha, vai ser sempre assim. Bom, o Carille destacou o ponto alto do Corinthians e também as qualidades do Palmeiras, né, na vitória corintiana de ontem. O que mais o Palmeiras tem feito de bom e tendo jogadores para isso, ainda mais com a entrada do Keno, é a questão do contra-ataque, né? Dos jogadores chegando rápido, muito bem treinado pelo Roger, né? A equipe, e essa questão de chegar muito rápido, chegando com muitos jogadores no gol adversário nos contra-ataques, a gente conseguiu neutralizar. A gente imaginava que ele vinha mesmo marcando baixo, que nós chamamos marcando no campo dele para jogar no contra-ataque. O primeiro tempo foi assim. E o segundo tempo, pelo resultado, claro que saiu um pouco mais. Então, a questão mais que nós nos preocupamos e que a gente conseguiu fazer bem foi a questão dos contra-ataques. Agora vamos ouvir o Roger falando da derrota de ontem. O jogo do Corinthians dificulta os times que vêm jogar aqui dentro. E recentemente nós vencemos o Corinthians no primeiro jogo da final. Então, os números para mim, nesse sentido, eles não são relevantes. Talvez pelo momento, mas o momento recente a gente venceu aqui já atuando muito bem. A estratégia funcionou bem. Como eu disse, hoje para mim foi o fato de coletivamente a gente não atuar bem. O Roger ficou um pouco irritado porque perguntaram para ele o seguinte, que nos últimos 7 jogos o Corinthians ganhou 6 e o Palmeiras só ganhou 1. Desses 7, o Roger foi técnico em 4. Ele não estava nos 3 do ano passado, mas já era técnico do Palmeiras nos 4 desse ano. Ele falou que ele não quer saber muito de números, não. Mas a galera quer, né, Salgueiro? Isso conta demais pro torcedor, né? Eu entendo que não pode jogar na conta dele as partidas que ele não estava no comando. Isso aí faz parte da história do futebol, da história do Palmeiras. Ele tem que assumir, teoricamente, o BO a partir do momento que ele assumiu. E desde que ele assumiu, quer dizer, os números são negativos, são contrários também. Ele na verdade, com essa resposta que ele falou, eu acompanhei, Lima, mostrou que realmente incomoda ele os números, né? Os números, quando não são a favor, incomodam de uma maneira bem complicada mesmo. Você sabe que a coletiva do Roger, eu gostei ontem, porque ele disse o seguinte, o que não funcionou no meu time foi o conjunto. E ele aliviou para o Lucas Lima depois, quando perguntaram se o Lucas Lima estava devendo, né? Eu achei que ele foi bem, porque o conjunto do Palmeiras não funcionou mesmo. Agora, não dá para aliviar para o Lucas Lima. O Lucas Lima não foi bem. Enquanto o Jadson saiu no finalzinho do jogo aplaudido, depois de uma partidaça que ele fez, o Lucas Lima não jogou nada. Depois da gente ver o Romero jogando aberto pela lateral, na correria, fazendo uma função tática perfeita e sendo a válvula de escape do Corinthians pela lateral, e a gente vê o Dudu não jogar nada, foi aí a chave do jogo, foi aí a diferença, e foi aí que o Corinthians começou a ganhar o jogo, na base do conjunto e do brilho de alguns jogadores individualmente que brilharam muito mais que o Palmeiras, que os jogadores do Palmeiras. Eu acho que com a bola que o William sempre joga quando entra, e por aquilo que o Dudu não está jogando, eu formaria o ataque com Keno, Borja e William. Agora o problema é ter peito para tirar o Dudu, né? Que é uma espécie de dono do time, não é, Salgueiro? É verdade, para mexer, né? Até porque ele é um dos principais jogadores do time, não sei se administraria bem um banco de reservas, né? Mas aí é problema do técnico, se o técnico não tiver peito, aí ele deixa em xeque todo o trabalho dele, na verdade, né? Eu faria diferença, eu até manteria o Dudu. O que não dá, e eu vi, ontem o jogo me provou mais uma vez, principalmente esses jogos assim, que nem na Arena, é a presença do Borja. O Borja ontem, com 20 minutos, ele era o jogador que mais havia feito faltas no Palmeiras. O Roger coloca ele numa função para ele voltar e marcar. Ele não tem cacuete para marcar, ele faz falta, ele cometeu excesso. Só no segundo tempo que ele foi tomar um cartão amarelo que ele merecia ter tomado no primeiro. Então, quer dizer, eu colocaria um ataque muito mais leve, muito mais rápido com o William no lugar do Borja e manteria o Dudu. Apesar que eu concordo com você, o Dudu vem muito mal há algum tempo, a torcida já tem pegado no pé, e quando pega no pé ele não admite, ele não assume, ele não aceita muita cobrança, né? Ele faz bico,
Agora, ele não vem jogando muito bem, não. Ontem, realmente, ele foi uma peça nula, né? Agora, você mesmo justificou a tirada, na sua opinião, né? Sacar o Borja porque ele fez faltas e jogou numa função diferente. Então, aí, desculpa, a culpa não é do Borja, meu amigo. O Borja tem que jogar lá dentro da área para fazer gol. E se você coloca o Borja na área para fazer gol e coloca Keno e William para municiá-lo, e talvez o Guerra no lugar do Lucas Lima, que hoje também não está jogando. Veja bem, o que eu estou analisando é o hoje, né? Porque senão o pessoal vai falar, o Lima está dizendo que o Lucas Lima e o Dudu não jogam nada. Não, não é isso. Os caras têm história no futebol, já fizeram muita coisa boa, ainda vão fazer. Mas tem aquela outra frase, futebol é momento. Nesse momento, Lucas Lima e Dudu não estão jogando nada. Então, se fosse técnico do Palmeiras, eu escalaria o William no lugar do Dudu e o Guerra no lugar do Lucas Lima. E o Borja no lugar dele, que é na área para fazer gol, pô, não no meio de campo para marcar. Isso aí, né? Se você colocar um atacante para cercar a saída de bola do time adversário, ali na primeira linha de marcação, é uma coisa. Agora, pegar um cara, que é um cara de área, que todo mundo gostaria de ter, aquele fazedor de gols, e pegar esse cara, botar ele no meio de campo para marcar o time adversário, dar porrada, né? Aí não dá, né, meu? Então para isso Então você tira o Borja, coloca mais um volante ali, pronto. Você tem mais um cara de marcação que sabe fazer aquilo que o Borja não sabe fazer, né? Então essa é a minha visão. Agora, apesar de tudo isso que eu estou falando, e na realidade é uma crítica ao Roger, eu não acho que o Roger tenha que sair do Palmeiras, né? Ontem a pressão da torcida do Palmeiras, ontem na chegada lá na academia, do ônibus, aquela bagunça toda, a torcida, né, a maior torcida do Palmeiras, a organizada, pediu a saída do Roger. Eu acho que se o Palmeiras mandar o Roger embora, ele vai cometer o mesmo erro que cometeu ano passado. Vai começar a trocar, aí vai trazer um outro técnico no meio das competições, aí até o cara se adaptar e pegar o jeito do time. Quando vê, já acabou. Aí vai passar mais um ano sem ganhar nada. Eu acho que tinha que deixar o Roger e ele enxergar os erros que ele tem cometido também, que também não são muitos, né? Vamos combinar. O Palmeiras tem uma campanha espetacular na Libertadores da América, é o melhor time da Libertadores até agora, já está praticamente na outra fase da Copa do Brasil, porque ganhou fora do América Mineiro, está aí a 2 pontos dos líderes do Campeonato Brasileiro, na 5ª rodada, no campeonato que tem 38. Então, peraí, né? Do jeito que os caras fazem, é que o duro é que é perder pro Corinthians de novo, é aquela história de perder pro rival. Mas se você analisar friamente, os números do Palmeiras são muito bons, Salgueiro. Quem não gostaria de estar no lugar do Palmeiras hoje? Fala pra mim. É verdade. O que incomoda o Lima, o problema do Palmeiras é um só, né? O Palmeiras às vezes ele cai para ele mesmo, ele fomenta crises internas que ele adora viver em crise, parece que ele se alimenta disso. E o Palmeiras tem um problema do seguinte, o Palmeiras pode estar no Allianz Parque jogando e vencendo por 2-0 a torcida havaiana. Não importa vencer, tem que convencer, tem que brilhar, tem que mostrar um futebol. E não é assim, o futebol é muito competitivo. Enfrentar o Corinthians na Arena de Itaquera é muito complicado. A gente vê que o Romero, que é um jogador limitado, ele se agiganta com a camisa do Corinthians, ele tem identidade com a camisa do Corinthians. A gente vê um time mediano do Corinthians com uma força de conjunto terrível, tremenda, e faz frente ao Palmeiras. O problema que você falou é verdade, é essa coisa de estar acumulando derrotas para o Corinthians. E isso pode sim levar à queda do Roger. Outra coisa que incomoda, e aí eu concordo e acabo pegando no pé do treinador do Palmeiras, é o seguinte, o Roger, ele é um treinador médio buscando ainda bons resultados. Ele não é um cara ainda, um vencedor, um cara que tem realmente trabalhos maravilhosos realizados. Ele tem potencial, ele tem as suas convicções, mas, por exemplo, as mudanças dele são todas feitas por meia dúzia. Ele não ousa, ele não faz nada, ele nunca tira um volante para colocar um atacante. Ele não abre o time. Ele prefere cair abraçado com o mesmo time, trocando, por exemplo, quando o Thiago Santos está à disposição e o Felipe Melo está jogando, ele tira o Felipe Melo e coloca o Thiago Santos e vice-versa. Ele não mexe. Além disso, é isso que incomoda um pouco o torcedor do Palmeiras, que pretende ver um treinador mudando, um treinador realmente tentando fazer algo diferente, tirando um lateral, botando mais um cara no meio, tentando cair, mesmo que caia, mesmo que perca o jogo, mas que tente fazer alguma coisa diferente. Eu acho que ele é muito conservador, ele é muito realmente sistemático nas suas mudanças, e isso incomoda um pouco o torcedor do Palmeiras. Agora, por outro lado, a gente conhece, né, Lima? Você também, que conviveu muitos anos e ainda convive no meio do futebol. O time do Palmeiras, o clube do Palmeiras é muito complicado, né? A cobrança é muito grande. Impressionante como eles não conseguem, parece que, viver em paz. E eu te falo, a troca do Roger hoje seria benéfica apenas para um lado.
dos rivais. Os rivais iriam adorar se o Palmeiras rasgasse o planejamento e mandasse embora o treinador agora. O Palmeiras, eu cobri muito o Palmeiras na era da patrocinadora do leite, né? O Palmeiras ganhou muitos títulos. E por que a coisa funcionou naquela ocasião? Porque o Brunoro, que era o coordenador da patrocinadora, ele chegou, depois que teve o acordo e tal, dinheiro está aqui, vamos contratar esse, aquele. Só que o Brunoro chegou para os cornetas, né, do antigo Palestra Itália e falou assim, ó, é o seguinte, meu amigo, vocês vão cornetar daqui para lá, ó, daqui da sala, aqui da patrocinadora para lá. Aqui dentro, quem vai coordenar somos nós. Quem vai tomar as decisões somos nós, tal. Vocês vão cornetar lá, na turma do Alumínio, onde vocês quiserem. Aqui não. E por isso a coisa funcionou. Porque houve uma certa blindagem, né, do ambiente político do Palmeiras sobre a cogestão daquela época. Então, a coisa caminhou. Agora, hoje, embora o Palmeiras tenha muito dinheiro, não tem essa blindagem, né? Aquela cornetagem tradicional, embora não esteja mais convivendo lá no dia a dia do clube, mas não é difícil, com a experiência que a gente tem, a gente saber o que está acontecendo, né, Salgueiro? Que é sempre assim, quem é oposição, o cara ele não está pensando no bem-estar do clube, ele quer chegar ao poder. Então, como é que ele chega ao poder? É minando quem está lá. Né? Então vamos fazer de tudo para atrapalhar o atual mandatário, porque aí o cara vai mal, ele cai e aí amanhã eu vou assumir. Só que o cara esquece que quando ele assumir amanhã vai acontecer a mesma coisa com ele. E aí o clube não anda. Então isso também não é só no Palmeiras, não. Isso é uma coisa geral nos outros clubes brasileiros. É que nós estamos dando o exemplo do Palmeiras aqui. O Corinthians tem isso, o São Paulo tem isso. Enfim, sempre quem está na oposição quer derrubar o cara que está lá. E nessa de querer derrubar, ele não está pensando no bem-estar no clube. Ele está pensando nele, né? Então, para mim, o que está acontecendo é isso. O Palmeiras tem dinheiro, financeiramente hoje está bem, está estabilizado, está pagando as contas, tem um estádio maravilhoso, tem um grande elenco, mas a cornetagem continua, né, roncando firme lá dentro. E aí, meu amigo, aí você não pode, no mesmo barco, né, uma parte remar para frente e a outra remar para trás. O barco, ou ele não vai sair do lugar, ou ele vai acabar afundando, né, Salgueiro? Sem dúvida, Limar, sem dúvida. Você foi correto na sua análise, eu também penso assim, tenho essa mesma visão. Eu até comentei com você, com uma conversa nossa sobre as coisas do futebol. Eu estive no Palmeiras há 3 semanas e passeando lá nas alamedas do Palestra Itália, no novo Allianz Parque, eu encontrei o ex-presidente Mustafa Contursi. Daí ele lembrou da minha época de repórter, que a gente convivia diariamente, eu ligava para ele até brincou e tal. E ele comentou comigo, estamos aqui com mais algumas pessoas do COF, estamos fazendo algumas reuniões aqui para tentar brecar um pouco a patrocinadora, não podemos deixar ela fazer tudo o que ela quer aqui no clube. Pô, lutar contra o parceiro, entendeu? É essa coisa que mina o clube, que não faz deslanchar, que não deixa deslanchar. Quer dizer, o parceiro não é visto como parceiro, é visto como inimigo pelas pessoas que estão ali dentro pelos conselheiros da oposição que estão dentro do clube e que tem influência ali, que mina o trabalho, que mina a parceria. Esse é o problema. Para a gente encerrar o assunto derby, a atitude do Romero, eu vejo assim, ó, o Romero, num primeiro momento, ele fez aquilo por 2 motivos. Primeiro que quando ele matou a bola no peito, a bola subiu, né? Lógico, não dá para imaginar que o Romero já estava, no que a bola estava viajando, ele já estava imaginando que ia fazer aquilo. Não. Mas o que ele matou, a bola subiu. Aí ele sobrou na cabeça dele, ele fez aquilo. E ele mesmo explicou depois. Ele falou, olha, todo mundo diz que eu sou um cara limitado tecnicamente. Eu quis mostrar que eu não sou. Até aí, tudo bem. Até aí, palmas para o Romero e tal. Agora, a partir do momento que ele vai, tira uma foto com o Edilson, bota na rede social, e aí todo mundo já começa a lembrar das embaixadinhas em 99. Aí eu já acho que foi um erro, entendeu? Por quê? Porque, especificamente no jogo de ontem, eu acho que o Romero fez aquilo por ele, não para querer provocar o Palmeiras, né? Embora os jogadores do Palmeiras estivessem se sentindo provocados. No caso do Edilson, não, ele fez por provocação, porque foi aquela semana, o Palmeiras tinha acabado de ganhar a Libertadores, aí começou o tempo todo, a gente ganhou a Libertadores, o Corinthians vai ganhar o Paulistinha, nós vamos para Tóquio, vocês vão para Itaquera. Foi a semana inteira de gozação em cima do Corinthians. Então o Edilson, para querer dar o troco, fez aquilo e arrumou uma confusão. No
caso do Romero, apesar dos antecedentes aí, da final do Paulista, tudo aquilo que aconteceu, eu não acho que o Romero tenha feito aquilo no primeiro momento para provocar o Palmeiras, mas sim como uma autoafirmação. Até ele tirar aquela foto com o Edilson. A partir dali, eu acho que ele pisou na bola, viu, Salgueiro? Entrou na pilha, né? Entrou na pilha da torcida e estava ganhando o jogo. Concordo com você quando você diz o seguinte, que a bola veio alta e ele dominou no peito, ela subiu, ele dominou na cabeça. Daí como tava, foi toda uma consequência. Como estava ganhando o jogo, aí ele equilibrou, bancou a foquinha, lembra do Kerlon? Ele bancou a foquinha ali, tudo mais. Eu até falei isso enervar, dar uma... Oi? Eu até falei isso na hora, o lance da foquinha. Falei. Então, daí para enervar um pouco os jogadores do Palmeiras que caem na pilha mesmo, eles não aceitam, o Dracena foi lá da dura. Isso eu acho ridículo, dar dura no jogador porque ele fez isso. Vai na bola, divide todas e manda a bola. Agora eu concordo com você, daí teve o excesso, aí colocou o Edilson para tirar um sarro e tal. É isso que eu falo, assim como as declarações do Renato que passaram do limite. É essas coisas que não precisa, que são desprezíveis, que não precisa. Agora, Lima, só para não deixar passar batido, e eu quero saber a tua opinião também, olha, graças aos deuses da bola, né? Um derby movimentado, o Corinthians venceu de forma justa, e sem mimimi com a arbitragem, hein, Lima? Eu falei isso ontem depois do jogo com o Maurício Rossi, né? Eu falei, Maurício, que maravilha. Os caras podem falar qualquer coisa do Daronco, mas olha, não teve um lance hoje que você fala, tal time ganhou, perdeu por causa disso ou por causa daquilo. Então, dessa vez não teve, não dá para falar nada. O Daronco foi brilhante, controlou o jogo, teve até uma paciência de jogo com o Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique foi lá peitá-lo, tal, pegou no braço dele. Eu acho que o Daronco ontem foi brilhante. São duas arbitragens que eu gostei. Foi o rapaz que captou São Paulo e Atlético Mineiro. Trace o sobrenome dele, não sei se é Rodolfo ou Rodrigo. São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, também foi muito bem. E ontem o Daronco, num jogo que tinha tudo para ser um barril de pólvora, ele conseguiu levar numa boa. E você disse bem, pelo menos nas colegiais, tirando essa atitude babaca aí do Romero de tirar foto com o Edilson, eu acho que amenizou um pouco o clima para o jogo da volta. Mas só um pouco, viu, Salgueiro? Porque quando jogar Palmeiras e Corinthians na Arena do Palmeiras, o bicho vai pegar, não tem nenhuma dúvida disso. Ô Lima, a gente tem que fazer uma meia-culpa às vezes, e eu não quero cercear, não quero nem policiar a coleguinha. Numa boa, cada um faz o seu trabalho, sem problemas, mas perguntaram pro Roger, Roger, o que você achou do negócio do Romero? Ele falou, não vou comentar, gente, numa boa, porque a gente acaba levando isso pro próximo clássico. Não achei desrespeito, foi do jogo, e vamos falar sobre o jogo, eu achei perfeita a posição do Roger, porque realmente a gente precisa parar de fomentar essas picuinhas para o próximo jogo. Algumas picuinhas dessas realmente são irresponsáveis, a gente tem que segurar um pouco, por mais que seja um fato que aconteceu, a gente tenha que falar do fato, mas tem que segurar às vezes um pouco. Parabéns para o Roger, é isso aí mesmo que tem que fazer, porque qualquer coisa que ele falasse ali já seria usada na segunda partida, vai ter o jogo da volta, a gente não sabe em que condições, como estarão na tabela Palmeiras e Corinthians, mas com certeza vai ser um clássico quente, tomara que seja quente dentro dos limites. E ontem o Flamengo cometeu um vacilo em Chapecó, né? Perdeu de 3-2, poupou alguns jogadores, já pensando na Libertadores, que o Flamengo ainda não está classificado na Libertadores, né? Mas, com tudo isso, eu acho que o lance do pênalti, do segundo gol da Chapecoense, para mim aquilo não foi pênalti não. Para você foi, Salgueiro? Olha, Lima, eu não achei que foi não, tô com você. E isso aí acabou atrapalhando a vida do Maurício Barbieri. De qualquer maneira, você acha que ele agiu corretamente de poupar alguns jogadores importantes no jogo de ontem? Olha, Lima, eu achei que ele agiu porque é aquela coisa, né? A gente sabe que o Flamengo tem uma partida importante no meio da semana e é aquela coisa, é a mesma coisa quando o Renato também poupou alguns jogadores e falou, olha gente, eu não vou mais ficar explicando, mas é desumano a gente pôr domingo e quarta realmente para jogar. Agora, tem aquela coisa, né? O Corinthians vai jogar quinta-feira uma partida decisiva pela Libertadores. Contra o Palmeiras foi o time titular, porque contra o Palmeiras não dava para mesclar, não dava para pôr time alternativo. Tinha que entrar realmente para vencer em casa, porque é um campeonato à parte.
Então, eles usam 2 pesos e 2 medidas. O problema disso, Lima, é que o Flamengo titular tinha grandes chances de seguir na liderança isolada da competição do Brasileirão. E nesse momento, o Flamengo abriu mão da liderança isolada do Brasileirão por causa de uma outra competição. E aí eu entro naquela coisa do calendário. O calendário brasileiro, do futebol brasileiro, é cruel, porque faz com que, num determinado momento, o time tenha que abrir mão de alguma coisa importante por causa de uma outra competição. E você vê, né, o Brasileirão, que é a principal competição nossa do país, ele é chutado por muitos clubes num determinado momento. Impressionante, até jogos da Copa do Brasil fazem com que, às vezes, você coloque um time alternativo no Brasileirão para realmente definir a Copa do Brasil. A Copa do Brasil que esse ano tem um apelo maior, que é o dinheiro, é fato, mas nos outros anos não tinha, e assim mesmo colocava times brasileiros aí com times alternativos, time misto, ou às vezes 100% reserva. Enfim, infelizmente, é a triste realidade aí do calendário, viu? Tem uma hora que tem que fazer isso mesmo. E o jogo de ontem mostrou a importância do Lucas Paquetá para o time do Flamengo, né? É um cara que está vivendo uma fase espetacular, e ontem ele não jogou, o Flamengo sentiu muito, mesmo assim conseguiu marcar 2 vezes. A notícia boa para o Flamengo foi o gol do Guerreiro, né? Que voltou aí recentemente, né? E fez o gol. É verdade, o Guerreiro que voltou aí recentemente e isso é muito legal, né? Voltando, provavelmente não, já está na lista da Copa do Mundo, voltou marcando gols, e é aquela coisa que a gente comentou, né? Com o Guerreiro no time, não sei se o Vinícius vai continuar, né? Não vai, o Real Madrid não vai chamá-lo depois da Copa, mas se tiver essa sinergia do Guerreiro voltar bem, o Flamengo jogar no Maracanã, com a sua torcida empurrando, esse time vai ter realmente um grande momento no Brasileirão e vai voltar à liderança. A única coisa é essa coisa de você, de repente, ter que priorizar uma competição e abrir mão da outra. Isso ajuda o concorrente direto que administra melhor ou que tem uma competição a menos que você, a de repente, conseguir o título, como o Corinthians no ano passado, com o Grêmio abrindo mão por causa da Libertadores. E um pouco mais tarde, nós tivemos na Vila Belmiro um primeiro tempo 0-0 e no segundo o Santos fazendo 3 gols com 2 do Gabigol e ganhando do Paraná por 3-1. E aí depois da partida perguntaram, achei até legal, você vai ouvir o que o Jair Ventura falou, perguntaram para o Jair, Jair, tudo bem, você perdeu de 5-1 do Grêmio, mas aí ganhou de 5-1 do Luverdense, ganhou de 3-1 do Paraná, tal, você se sente aliviado depois desses 2 bons resultados, né? Vamos ouvir o que respondeu o técnico do Santos. Não, na vida do treinador nunca está aliviado. Ele já chega pressionado, ganhando ele está pressionado, porque o primeiro tempo não foi bom, porque sempre tem alguma coisa para você tá buscando o melhor. Então, segue igual, mas lógico que foi um momento ruim, um momento que machucou todos nós. E nós, com o nosso trabalho, a gente vai tentar, né, dar essa volta por cima para tentar apagar um pouquinho essa dor da nossa torcida. O Santos ainda junta os cacos aí daquela derrota para o Grêmio por 5-1. Mas, segundo o Jair, e ele é bem consciente, né? Não tem essa de alívio, não. Ganhou, mas daqui a pouco já está pressionado de novo, né, Salgueiro? Então, Lima, o futebol brasileiro é essa pegada mesmo, né? É difícil de você assimilar a derrota da forma que foi para o Grêmio. O Santos ainda junta os cacos. Contra a Luverdense fez um primeiro tempo ruim, depois conseguiu realmente deslanchar. Ontem estava amarrado o jogo, mas conseguiu fazer um bom resultado. O Gabigol voltou a marcar. Aí muitos ponderaram, mas marcou contra a Luverdense, marcou contra o Paraná, que é um dos últimos colocados, mas marcou. Isso é importante, traz confiança, aumenta a personalidade do jogador, ele é um atleta importante. Então o Santos precisa realmente dessas sequências de vitórias para encorpar novamente, Lima. E ontem o Jair me lembrou o Zé Boquinha, viu, Salgueiro? O Zé Boquinha, porque você sabe que o Zé Boquinha, ele tem muitas, e não são poucas as histórias no basquete. E ele falou que teve um determinado momento da carreira dele que, às vezes, ele, por circunstâncias, ele descansava o time no primeiro tempo e aí no segundo ele atropelava, né? Então o time dele perdia o primeiro tempo e no segundo arrebentava. E aí tinha um repórter lá da cidade que ele trabalhava que sempre perguntava para ele, tal, não sei o que, grande vitória, mas você perdeu o primeiro tempo, tal, né? Aí um dia o Zé falou assim, bom, o dia, você me avisa, o dia que mudarem
a regra e valer só a vitória contar só no primeiro tempo, aí eu mudo a estratégia do meu time, mas por enquanto acho que tá dando certo. E o Jair ontem, porque contra o Luverdense também foi 0-0 no primeiro tempo e ontem também os gols saíram todos no segundo. E aí os caras, Jair, time ganhou tal, mas no primeiro tempo foi 0-0 e tal. Aí ele falou, mas o que conta é o resultado final. Então ontem o Jair Ventura teve uma noite de Zé Boquinha nos microfones, viu, Salgueiro? É verdade, até porque essa ressalva incomoda e com razão, né, Lima? Numa boa, né? Vamos ver o copo cheio, vamos ver a vitória. O Santos estava precisando disso e conseguiu ainda bem, graças realmente à postura do time, enfim. Agora, Lima, só mais um detalhe, né, que a gente não pode deixar passar batido. Mais uma vez a Vila Belmiro vazia, né? Impressionante como o Santos não aprende. Tem que jogar aqui em São Paulo. Mas em São Paulo daria 8 mil, mas daria mais que na Vila Belmiro. Tem que jogar aqui. Impressionante como na Vila Belmiro o torcedor é acomodado e não vai assistir o Santos. Talvez também em função porque se você analisar, Luverdense está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Paraná é o lanterna do Campeonato também brasileiro da Série A. Então acho que isso aí também ajuda um pouco, né? O cara gosta de ver aqueles confrontos assim, contra time grande e tal. Isso talvez tenha dado uma desanimada. E o dinheiro também está curto, né, Salgueiro? Ninguém tá com muito dinheiro aí não, né? Você não acha? Ou você acha que você acha que é comodismo mesmo da torcida do Santos? Não, eu acho que é comodismo, Lima. Tudo ajuda, é fato. O Corinthians mesmo tem perdido aí realmente, tem tido uma queda na sua média de público na arena, e vale lembrar que contra o Vitória, que era um jogo de mata-mata, teve 20 mil lugares vazios na arena do Corinthians, que tem realmente uma média muito alta. Por quê? Porque os ingressos majoraram demais. Então, mas na Vila Belmiro, o Santos já jogou com pouco público, mesmo quando tinha o Neymar em campo. Esse que é o problema. Isso que a gente pega no pé da Vila e pega no pé do torcedor do Santos. Quer dizer, não dá, né? Por mais que você realmente popularize os preços dos ingressos, e mesmo que o jogo tenha apelo, o torcedor do Santos na Vila Belmiro fica devendo. Bom, então agora vamos... virar a página, porque hoje tem convocação da Seleção Brasileira às 14 horas. Estaremos ao vivo aqui para levar para o nosso ouvinte, para o apaixonado por esportes, né? Tudo que o Tite vai dizer sobre os jogadores que estarão vestindo a camisa amarela durante a Copa do Mundo. Você acredita em alguma surpresa, Salgueiro? Algum jogador que assim... nunca foi chamado, ou então foi chamado só uma vez, tipo Talisca, por exemplo, que apareceu apenas nessa convocação aí, na última. William José também, que só apareceu na última. Você acredita numa surpresa assim? Ou o Tite será conservador e vai com aqueles jogadores que a gente imagina, né? E até temos aqui, por exemplo, na relação dos jogadores que mais foram convocados, o Renato Augusto, o Felipe Coutinho, o William... 9 vezes, né? O Neymar só não foi 9 por causa da contusão, e aí das 10 convocações anteriores do Tite, esse que eles não foram convocados, foi justamente naquele jogo festivo contra a Colômbia, festivo entre aspas, né? Pelo amor de Deus, foi aquele jogo que arrecadou dinheiro por causa do acidente da Chapecoense. Me perdoe, eu falei errado aqui, foi naquele jogo amistoso e não festivo. O motivo foi extremamente triste, uma tragédia, mas foi naquele jogo que alguns jogadores vestiram a camisa da seleção e nunca mais, né? O William Arão, o Henrique, volante do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, enfim, o Dudu, né, do Palmeiras, o Robinho, velho Robinho e tal. Você acha que ele vai tirar algum coelho da cartola ou vai ser mais ou menos aquilo que a gente já tem visto nas convocações, Salgueiro? Lima, quem conhece o Tite sabe que não vai ter coisa na cartola, né? Ele é um cara conservador, ele é um cara realmente da escola gaúcha, é aquele cara que valoriza muito a coisa do olho no olho, de conhecer o jogador. Por isso que eu tenho certeza que o Cássio vai estar na lista, porque ele foi campeão do mundo com o Cássio, e apesar do Gru e do Vanderlei serem goleiros que estão realmente num momento até
talvez melhor que o Cássio vai por essa confiança, por isso que ele optou com a lesão do Daniel Alves, o Fagner, por quê? Foi campeão com o Fagner, que conhece o jogador, sabe da lealdade do trabalho, sabe da lealdade realmente da confiança, então por isso que ele vai de Fagner também. Não acredito que tenhamos alguma surpresa não. Para mim o Rodriguinho, se entrar na relação final dos que vão direto para a Copa e não naquela relação dos 35, para mim aí vai estar uma grande surpresa. Realmente não acredito que o Rodriguinho vai entrar. Mas nos demais vai ser aquela base mesmo. Eu não acredito em grandes surpresas. Você acredita, Lima? Não acredito. Concordo com você. Acho que não vai ter, não. O Tite vai mais... Os 23 vão ser aqueles que mais ou menos a gente já conhece, né? Vamos tentar fazer uma simulação aqui, Salgueiro. Pegando os jogadores que o Tite já convocou, eu imagino assim, ó. Eu vou falando por posição, aí você me diz se concorda ou não. Goleiros, Alisson, Ederson e Cássio. É isso aí, concordo. Isso aí. Zagueiros, laterais. Aí, talvez a única dúvida que eu tenho é se, além do Fagner, ele vai levar o Rafinha ou o Danilo. O Danilo não vem jogando como lateral, né? E para algumas pessoas, ele não é um cara tão disciplinado taticamente como é o Rafinha. Então, a minha única dúvida é essa, Fagner e Rafinha ou Danilo, o que você acha? Olha, Lima, eu tenho certeza, tenho convicção, não é informação, é convicção, é feeling, que os laterais direitos serão o Fagner e o Danilo, e o Fagner sai jogando a Copa do Mundo. Tá, zagueiros, na minha opinião, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e, talvez aí alguém possa considerar como uma surpresa, mas eu acho que o quarto zagueiro vai ser o Jeromel. Eu também estou com você, tenho essa convicção também. Para mim vai ser o Jeromel e, modéstia à parte, né, Lima, com justiça, porque está jogando muito, né? Sem dúvida. Agora vamos para os volantes. Para mim aqui não tem muita dúvida não. Paulinho, Casemiro e Fernandinho. Também. Ou você acha que ele levaria um quarto? Você acha que ele levaria um quarto volante ou ele vai ficar com esses três só? Eu acho que ele vai levar esses três só. E aí eu dou uma cornetada, porque quem me conhece nas redes sociais, quem acompanha meu trabalho na Rádio Futebol Clube, sabe que eu não levaria o Fernandinho. Para mim, eu não morro de amores pelo Fernandinho. O Guardiola pode elogiar o tempo que for ele. A mim não convence o Fernandinho. Eu levaria o Arthur do Grêmio, mas eu acho que realmente vai esses três volantes que você citou. Bom, do pessoal de meio, embora muita gente conteste, mas eu acho que ele vai levar o Renato Augusto. Pode ser até que o Renato Augusto não comece como titular, mas é um cara de confiança do Tite, teve 9 convocações, né, de 10. Então eu acho que Renato Augusto, Felipe Coutinho e William, esses três estão garantidos. Depois desses, o cara que mais foi convocado, com 7 convocações em 10, foi o Juliano. Você acha que pinta um Juliano ou aí sim entraria um Rodriguinho, um Diego do Flamengo, algum jogador assim que a gente não está esperando, Salgueiro? Olha, Lima, aí pode ter a grande surpresa, e pode ser o Juliano e o Rodriguinho. Por quê? Porque eles têm essa identificação e têm essa lealdade por parte do treinador. Então eu acho que aí pode entrar o melhor momento do Rodriguinho, né, no lugar do Juliano, apesar de ele ter essa confiança no Juliano também, de há algum tempo ter trabalhado com o jogador. Então aí pode ser a grande novidade do Tite, na minha opinião, lógico, né, em levar o Rodriguinho, ter um cara realmente que, para mim, o Rodriguinho ele é mais talentoso que o Juliano. O Juliano tem mais presença física, é um cara de posse de bola que chega com mais força, penetra com mais força na área, e o Rodriguinho tem mais talento, ele chega com mais toques de bola, ele compõe talentosamente melhor o meio. Bom, atacantes, Gabriel Jesus, Neymar, Firmino e Douglas Costa. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Porque, nenhuma, né? Porque Tyson, acho que não dá, né? Diego Souza, então, muito menos. Então, acho que serão esses 4 aí. Então, Salgueiro, as únicas 2 dúvidas, pelo menos para mim, quem vai ser o outro lateral, além do Fagner, né? Se vai ser o Rafinha ou o Danilo. E essa última vaga aí no meio, se ele mantém o Juliano, que
foi convocado em 7 das 10 convocações, ou se ele dá uma chance aí para um Rodriguinho ou para um Diego, por exemplo. Também acho que não pode fugir muito. Ou você colocaria o Luan do Grêmio nessa barca aí de possibilidades? Lima, é complicado. Se a gente tem dúvida, a gente fica pensando e refletindo que é a cabeça do Tite como ele está, né? Ainda bem que ele segue as convicções dele, se ele não seguir também, ele está morto, né, no meio do futebol. A grande característica e virtude do treinador é ele não ser teimoso, mas ele seguir as suas convicções, porque ele seguir a dos outros, aí ele está perdido também. Mas, enfim, eu acho que o Luan entra na lista dos 35, mas eu acho que essa vaga de dúvida e de grande surpresa aí fica nessa briga entre o Juliano e o Rodriguinho. Perfeitamente. E antes de encerrarmos, eu quero trazer aqui uma mensagem do Daniel Alves, que ele colocou nas redes sociais, já que hoje é um dia importante, né, para a seleção brasileira. O Daniel Alves até agradecendo o carinho todo, né, e falando como ele se sentiu depois de tomar conhecimento da sua não ida para a Rússia. Pode ser que o meu ego esteja um pouco sentido, mas minha alma está em paz, porque eu tentei fazer sempre o meu melhor e confio muito nesse grupo, porque esse grupo sempre dá o melhor de si quando se junta, quando trabalha. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Vamos ficar na torcida, não podemos sair dentro ajudando, mas vamos ficar na torcida desde fora. E eu espero que vocês estejam em paz, eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem e eu acredito que é só assim que eu vou conseguir recuperar. Valeu? Ego sentido, mas alma tranquila, Salgueiro. Ele tropeçou na palavra ego aí, né? Mas ele teve um discurso legal, um discurso realmente muito evoluído, né? Porque deve doer demais para um jogador na idade dele e com uma Copa do Mundo, realmente da forma que foi a lesão, uma lesão boba num jogo realmente muito abaixo de um grande jogo, né? Que valeu um título, mas era um jogo possivelmente muito administrável por parte dele. Mas aconteceu, vai fazer o quê? Infelizmente, né? É um discurso que eu acho que ajuda a seleção brasileira, de certa forma, também acalenta os jogadores dos seus companheiros, viu, Limar? Perfeitamente. Então, estamos agora encerrando essa primeira edição do Bom Dia Esportes, né? A gente espera ter vocês com a gente durante a sequência, né, do Bom Dia Esportes. É um programa que veio para esse horário agora das 11 da manhã e a gente espera que você tenha gostado e que você fique conosco, né, a partir de hoje, nesse horário das 11 com o Bom Dia Esportes, sempre com muita informação, com opinião, com detalhes, com as sonoras dos personagens dos jogos, enfim, estamos aqui trabalhando para que você continue sendo um ouvinte muito bem informado, né, e muito ligado nas coisas do futebol e também dos esportes. Grande abraço, Salgueiro, e até daqui a pouco, né? Você vai estar com a gente aqui na convocação do Tite, não é isso, Salgueiro? Boa tarde, Lima. Bom dia, na verdade. Ainda vamos estar daqui a pouco e vamos realmente agora saber quem são os selecionáveis que vão brigar pelo Hexa, né, Lima? Até daqui a pouco. Muito bem. Então fica o convite, hoje a partir das 13h45, já estaremos aqui falando da convocação do técnico Tite e às 14 horas a divulgação da lista. Às 7 da noite tem um upgrade, agora em horário novo. Passou das 6 para 7, o upgrade, falando muito da convocação do Tite, também dos destaques internacionais do final de semana e, é lógico, do Campeonato Brasileiro. Obrigado a você que curtiu as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Se você perdeu o Bom Dia Esportes, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. E você pode ouvir quando quiser, onde quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.